número 15. Vamos ler desde o começo. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Somente até em nome de Jesus. Pode fechar a Bíblia. A primeira palavra que me chama a atenção aqui, irmãos, dentro de toda essa narrativa que nós acabamos de fazer, é a palavra porém. A palavra porém, dita pelo líder Josué, segundo a gramática da língua portuguesa, é uma conjunção adversativa que expressa a ideia contrária. Josué está liderando o povo. Josué assume o posto depois que Moisés era morrer. E Josué, ele tem algumas reuniões depois de inúmeras batalhas, inúmeras conversas com o povo acerca de uma definição que eles deveriam ter com relação a servir o Senhor. Josué era um homem de firmamento. Josué era um homem de aliança. Josué era um homem de compromisso com o único Deus verdadeiro dentro de um ambiente familiar. Ele tinha aliança, comprometimento firmado diante de Deus dentro do ambiente familiar. Quando a gente estuda a história de Josué e vê ele fazendo essa exclamação aqui no final, essa afirmativa, pastor, eu chego à seguinte conclusão, que Josué, ele recebeu a maior bênção que um crente pode receber aqui na terra, irmão. Eu não falo em parâmetros de bens financeiros, conquistas ministeriais. Josué aqui, pastor, está recebendo a salvação de toda a casa dele, juntamente diante de Deus. Ele e toda a família dele tinham um compromisso diante do Deus Altíssimo. Enquanto Josué exercia o ministério fora do arraial, ele tinha um compromisso com Deus fora. Deus estava tratando e cuidando da família dele enquanto ele estava fora. Eu aprendo que quando você assume o compromisso com Deus, trabalha para Deus, faz a vontade do Senhor, certamente de uma maneira ou de outra, Deus também há de salvar a sua parentela, de salvar a sua casa, de restaurar a sua família. E essa afirmação que Josué fez, você mais cedo ou mais tarde, em nome de Jesus, vai fazer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dentro de toda a história da Bíblia, irmão, principalmente no Antigo Testamento, a Bíblia vai contar a história de 3 Josué. O primeiro Josué, que eu posso citar para os irmãos, está lá no livro de Zacarias, filho de Josadaque, um sacerdote que participou do exílio no ano de 537 a.C. O segundo Josué que a Bíblia relata é o Bet-Semita, que está no livro de 1 Samuel. Esse Josué, ele é dono de um terreno que, quando os amorreus, eles devolvem, os filisteus devolvem a arca à casa de Israel, a arca do Senhor fica na casa desse Josué, o Bet-Semita. Mas eu não quero falar nem do filho de Josadaque, nem do Bet-Semita. Eu quero contar um pouquinho a história de Josué antes de ele fazer essa afirmação que nós fizemos aqui. Essa afirmação que Josué faz aqui, findando o seu ministério, os seus dias, ele teve toda uma trajetória a ser percorrida para alcançar a salvação da casa dele e da dele. Não é simplesmente Deus vai salvar a sua casa do dia para a noite, vai fazer uma obra redentora e restauradora lá. Alguém tem que pagar o preço. Costumeiramente, eu estava falando com um amigo meu ontem, Deus sempre vai levantar alguém dentro de uma família, dentro de um bairro, dentro de um município, porque o diabo, em suas artimanhas, na sua mentalidade destruidora, ele sempre vai levantar um filho das trevas. Mas ao mesmo tempo que o diabo levanta o filho das trevas, Deus também levanta um dele, para que a obra e o evangelho de Jesus Cristo seja proclamada em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai ser esse instrumento de Deus dentro da sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, para proclamar o evangelho de Cristo Jesus.
Aleluia! Bendito seja Deus. Quando Moisés é eleito por Deus como liderança primária a tirar o povo da terra do Egito, exercendo um ministério ali de liderança, Moisés precisava ter alguém do lado dele para caminhar com ele, para poder guerrear com ele, para poder estar lado a lado. E Moisés olha Josué, escolhe esse jovem para estar fazendo essa caminhada, para estar exercendo essa missão, para estar do lado dele. É interessante, irmãos, que Deus não fala nada para Moisés acerca de Josué. Deus não fala, escolhe Josué, Moisés. Deus não fala para Moisés. Moisés simplesmente tem uma percepção aguçada de olhar e ver quem está capaz de estar do lado dele e quem não é capaz. Toda liderança, todo homem, toda mulher de Deus, quando é escolhido a uma missão, a uma obra missionária, a uma ordem do Senhor, ele simplesmente vai ter a sensibilidade guiada pelo Espírito Santo de Deus, de saber quem é capaz e quem não é capaz. Eu aprendo aqui que a liderança está de olho em mim, a liderança está de olho em você. A liderança sempre vai saber qual é as suas dificuldades, ele sempre vai saber qual é os seus defeitos, mas a mesma liderança também vai saber exaltar as suas qualidades. Diga-se de passagem de Pedro. Jesus sabia que era Pedro de qual salteado. Na ótica humana, em poder princípio nenhum, Pedro tinha condições de receber as chaves da igreja, e seu primeiro pastor a exercer o ministério para poder conduzir as ovelhas de Cristo, mas foi na mão de Pedro que Jesus entrega a chave da igreja. Então a liderança certamente vai saber definir, escolher quem vai estar do lado, quem não está, porque vai estar guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Moisés, guiado pelo Espírito Santo de Deus, escolhe Josué para estar do lado dele. Quando Josué é eleito para estar do lado de Moisés, o primeiro ministério que Josué exerce dentro da casa de Israel, irmão, foi uma guerra contra os saqueadores malequitas. Em Refidim aconteceu essa guerra. Moisés, de forma bravio e guerreira, corajosa, guerreia e derrota os amalequitas, mostrando para Moisés que ele não tinha errado na escolha. Josué estava propício e com vontade, o coração queimando em fazer a obra de Deus e guerrear contra os inimigos. Na noite desse dia, para você alcançar a salvação da sua casa, dos seus amigos, da tua parentela, a primeira coisa que eu quero que você entenda, você vai ter que aprender a guerrear contra os seus inimigos. Você vai precisar aprender a ter coragem, você vai precisar exercer esse ministério de guerra, de saber que Deus está no controle e entrar para o campo espiritual para pelejar contra o inimigo, para pelejar contra os demônios, e saber que no final Deus vai te dar vitória no nome santo de Jesus. A vitória para a casa de Israel já estava preparada, mas Deus estava esperando alguém se posicionar para ele usar contra os amalequitas. Eu quero saber e te fazer a pergunta: quando que você vai se posicionar contra esses amalequitas que querem destruir seus filhos, quer destruir a sua casa, quer destruir os seus irmãos, quer destruir a sua parentela? A vitória já é certa, irmão, mas Deus na noite desse dia está esperando que alguém venha se posicionar em prontidão no exército dele para poder guerrear com os inimigos. Eu não sei o que Deus viu em mim, eu não sei o que Deus viu em você, mas Ele só está esperando você se posicionar, porque vai ser você mesmo que Ele vai usar contra os amalequitas, contra os amorreus, contra os aturitas, contra a pombagira, contra o Satanás, contra o inferno, contra o demônio. Nós precisamos dar esse primeiro passo, que é o passo de coragem. O segundo passo que Moisés dá é de estar lado a lado com Moisés. Josué dá o segundo passo em questão da vitória dele, de estar lado a lado com Moisés. A Bíblia vai dizer que quando Moisés se dirigia à tenda da congregação, irmãos, para ali adorar o Senhor e receber revelações do Senhor,
aonde não entrava qualquer tipo de pessoa. Ela precisava passar por um período de consagração e separação para entrar dentro da tenda da congregação. É ali Deus revelava os seus mistérios mais profundos. Moisés, a princípio, era o único eleito, era o único escolhido a entrar dentro da tenda da congregação. Para impedir que alguém entrasse de qualquer maneira, quem é que ficava na porta fazendo o papel de guarda? Josué. E eu imagino que a glória de Deus descia ali na tenda da congregação, que tomava Moisés lá dentro. E eu imagino que a glória era tão tremenda que pegava também Josué lá fora. A Bíblia vai dizer no livro de Salmo que nem os montes aguentam da presença do Senhor. O que você está querendo dizer? Com certeza a glória de Deus também invadia Josué quando ele estava ali naquela porta. E a segunda coisa que eu aprendo sobre a história de Josué, pastor, é que Josué também era adorador. Josué não simplesmente era um guerreiro. Josué não sabia só apenas de militarismo. Josué não sabia apenas de guerra civil. Josué também sabia o que era adoração. Por que ele sabia o que era adoração? Quando Moisés entrava dentro da tenda da congregação, Josué, pastor, andava com ele, não entrava, mas ficava na porta. O que você está querendo chegar, Moisés? Se você anda com uma pessoa que adora, você vai aprender a adorar. Se você anda com uma pessoa que lê Bíblia, você vai aprender a ler Bíblia. Se você anda com uma pessoa cheia da presença de Deus, automaticamente a presença de Deus também vai vir sobre a sua vida. Moisés era adorador, Moisés era um homem cheio da graça. Quem estava perto dele também, de qualquer maneira, automaticamente também ia ser cheio. Então o segundo passo que Josué dá aqui rumo à grande vitória dele, não é tão simplesmente ser um guerreiro, mas também ser um adorador. Josué era adorador. Se você nessa noite veio adorar o Senhor, estenda a tua mão e manda um glória, não importa. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as 2 tábuas que continham os 10 mandamentos, e esses mandamentos tinham leis morais, civis e cerimoniais, que o mesmo Deus entregou a Moisés. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as 2 tábuas da lei, quem é que estava no pé do monte acompanhando Moisés? Josué. Josué está me ensinando, pastor, que ele era um vaso disponível para a obra de Deus. Quando era para guerrear, ele estava guerreando. Quando era para adorar na tenda da congregação, lá na porta, ele estava adorando. Mas quando precisava ir para o monte, pagar o preço, orar e se consagrar, Josué também estava lá, irmãos. Ele simplesmente não chega aqui nessa leitura que nós fizemos, pastor, e conta essa grande vitória, que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Não é simplesmente isso que acontece. Tem uma trajetória, tem poço cavado ali, tem uma caminhada. Então ele começa aqui, através da história dele, a ensinar a gente o que a gente deve fazer para ter uma vida ministerial abençoada fora da igreja e dentro da igreja. Josué era guerreiro, Josué era adorador, e Josué também pagava preço em oração, buscando a face do Senhor. Se você orar, meu irmão, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você buscar, você vai ver a sua mudança espiritual. Se você jejuar, Deus vai fortalecer o seu espírito. Se você se consagrar, Deus vai se aproximar de você. Se você orar as coisas do Senhor, os céus vão se abrir na direção da sua vida. Certa feita, Moisés dá uma grande missão a Josué, pastor, e uma grande missão a Caleb. Que missão é essa? Trazer para Moisés um relatório militar acerca da terra dos amorreus, a terra de Canaã. Vai Moisés, vai Caleb, mais 10 espias, pastor, recebendo que a ordem, o líder maior, Moisés, dera a ele. Os 2 se dirigem à terra de Canaã, e quando os 2 chegam lá, totalmente, ele mais 10, os 12 representantes das tribos de Israel, 10 chegam dentro do arraial da congregação, de cabeça para baixo, triste. Mas Caleb
Caleb e Josué mantêm a esperança que Deus estava no negócio. Entenda bem. 10, a maioria não crê, porque os homens que habitavam aquela terra eram 10, 5 vezes maiores que o povo de Israel. Eram gigantes, irmãos. O cacho de uvas que eles trouxeram daquela terra de Canaã, eles tinham que trazer 2 a 3 homens. Entenda bem. Então 10 chega dando a notícia ruim, contando o lado ruim da história. Moisés, eu acho que você errou na profecia. Eu acho que a maior conversa fiada, você está falando que a gente vai habitar na terra de Canaã. Porque a gente viu lá homens que são 5, 6 vezes maiores que a gente. Como que a gente vai entrar naquela terra, Moisés? Não faz sentido. Você está enganando esse povo está sendo levado como massa de namoro. 10 homens contra 2, irmãos. Caleb e Josué não se posicionam. Deixa a primeira notícia ruim ser dita. O povo começa a entrar em pranto, o povo começa a chorar, o povo entra em desespero, porque eles esperavam que seria fácil, seria de mão beijada, mas não seria. Primeiro veio a palavra dos 10, depois, imagino eu, que após aqueles homens falar, Josué e Caleb se posicionam. Eu imagino Josué se posicionando. Vocês falaram o que vocês viram, e é verdade, mas eu vou falar aqui agora o que eu vi. Eu vi uma terra boa, eu vi que Deus é maior que aquele gigante, porque a presença que eu senti na tenda da congregação com Moisés é muito maior do que aquele gigante. A presença que eu senti na subida do Monte Sinai, ela é muito maior do que aqueles gigantes. A glória que invadiu, repetiu e fez os amalequitas ser derrotados pelas minhas mãos, vai ser a mesma glória que vai nos derrotar aquele gigante. Uma coisa eu quero dizer, ó nação, ó povo de Israel, Deus pelejou com a gente em Refugi, Deus vai pelejar com a gente na terra de Canaã. Deus é maior que os amorreus, Deus é maior que a Amalequita, Deus é maior que os filisteus. De todas as maneiras Ele vai nos dar vitória, seja em qualquer terra, seja em qualquer ambiente, Deus estará conosco. Glória a Deus. Entenda isso aqui, irmãos, que a minoria não crê. A maioria não crê. Mas a minoria, ela não precisa de quantidade, está dizendo a Bíblia aqui, irmãos. 2 creram, os outros 10 não creram. A minoria crê, a maioria não crê, pastor. Eu aprendo que você só recebe aquilo que você crê de próprio na Bíblia. Porque esses 10 que viram a terra de Canaã, eles viram a promessa, pastor. Segundo a história, eles morreram no deserto, não entraram. Os 10 que não acreditaram na promessa de Deus, não entraram na terra de Canaã. 12 espias, só 2 acreditou, irmão. Esses 2 que acreditaram, Josué e Caleb, tiveram a terra de Canaã como herança. Eles receberam a herança do Senhor, tanto Josué como Caleb. Você só vai receber de Deus, e segundo a Bíblia, que existe mais de 8.000 promessas, aquilo que você crê, irmãos. Josué e Caleb estão ensinando a gente uma coisa: eu e você precisamos acreditar naquilo que ninguém acredita. Na conversão de um parente, você precisa acreditar. Na mudança de um coração, na mudança de um cenário, na restauração familiar, você precisa acreditar que Deus cura, salva, batiza, muda a história. E é a minoria que vai crer, irmão, não importa. Jesus disse que a porta é estreita e é poucos que entram por essa porta. Não é muita gente que vai entrar no reino dos céus. Pastor, os 10 que estavam lá, pastor, viram a terra. Eles comeram da uva que estava lá, irmão. Eles comeram da fruta. Mas eles só viram, não receberam a bênção. Os últimos dias, sim, muita gente vai vir aqui na igreja, irmãos. Vai ser curado. Vai receber uma porta de emprego abençoada por Deus. Vai receber uma cura. Vai receber um milagre, uma grande vitória.
propósito maior de Deus é que você não simplesmente venha comer o fruto da terra, que você venha ver ela. Quantas pessoas, pastor, eu sonhei que Jesus voltou, arrebatou a igreja. É Deus mostrando para eles: se arrependa, se conserta. O mesmo teve o sonho, teve o alerta, teve a salvação revelada para ele, mas não vai entrar, porque houve prova das bênçãos, prova da misericórdia, da graça, mas não crê. Por que não crê? Porque não está mais na presença de Deus. Então Josué e Caleb creram, e o que aconteceu? Os dois entraram, irmãos, e receberam a herança do Senhor. Terceiro e quarto passo de Josué: persistência. Josué guerreia, Josué está adorando, Josué está orando, buscando no monte, e Josué está persistindo. Olha o espaço de um grande guerreiro vitorioso aí. Ele está persistindo, ele está acreditando naquilo que ninguém acredita. Josué estava mostrando para Moisés que ele não tinha errado na escolha. Josué ensina um grande conceito para a gente, irmão, na presença de Deus e na obra. Tudo que tem que ser feito, tem que ser bem feito. Eu vou fazer o melhor. Certa feita, Moisés, junto com a autoridade sacerdotal, pastor, por nome Eleazar, vai às planícies do Jordão. Moisés, ele sabia que o ministério dele já estava se enfindando, e que Deus a qualquer momento resgataria ele, ia levar ele. Moisés sabia que ele estava prestes a morrer, porém precisava alguém estar regendo a casa, porque ninguém na obra de Deus é insubstituível. Moisés sabia: eu vou morrer, mas a obra de Deus vai continuar. Sabedor e consciente de tudo isso, o que acontece? O sumo sacerdote Eleazar, juntamente com Moisés, chama Josué na planície do Jordão, diante de todo o povo, pastor. Todo mundo olhando ali. E aí, o que vai acontecer? Moisés vai contra a lógica a princípio, porque Moisés não faz algo muito agradável aos olhos de Josué diante de todo o povo. O que Moisés faz? Ele dá uma exortada em Josué, pastor, diante de todo mundo. Se fosse um crente Nutella, tinha chutado o pau da barraca. O pastor chamou minha atenção: não quero nem saber mais nada, não volto na igreja nunca mais. Moisés dá uma exortada nele diante de toda a casa de Israel, diante da família dele, diante do sacerdote. Olha a exortada que Moisés dá em Josué: rapaz, você precisa ser forte, e você também precisa ser corajoso. Moisés, no português claro, estava dizendo: para entrar na obra de Deus, para liderar, não pode ser frouxo. Não pode, Deus não aceita, não vai. Talvez Josué não agradou os olhos dele, mas ele permaneceu onde ele estava, não mudou, continuou ali. Depois que Moisés exorta ele, depois da exortação, o que acontece no ministério de Josué, irmão? Ele recebe o cajado e todo o ministério é passado para ele. Moisés começa a ministrar sobre Josué autoridade. Moisés começa a ministrar sobre Josué sabedoria. Moisés começa a ministrar sobre Josué a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A unção que estava sobre a vida de Moisés, ele começa a passar meio que indiretamente para Josué. E o mesmo que foi exortado em público, o mesmo foi honrado. Moisés honra Josué em público. Glória a Deus. Ele permaneceu, irmão, não abriu mão. Sabe por quê? A liderança que Deus escolheu estava monitorando ele. Josué não mudava a sua postura e não oscilou momento nenhum, irmãos. Deus é justo. Deus não vai te entregar o ministério de qualquer maneira. Para Deus te entregar um ministério, para Deus te entregar uma missão, no mínimo
cicatrizes. Deus me concedeu alguns ossos para fazer a obra, maravilha, mas eu tenho cicatrizes. Pela misericórdia, pastor, Deus me concedeu os dons da revelação. É bom ver uma pessoa vir aqui na frente e Deus revelar a vida dela, você entregar um mistério para ela, uma revelação, ela verdadeiramente, Deus está usando o pastor, mas ali por trás daquele dom, por trás daquela revelação, tem cicatrizes, tem dores, tem pranto. Então Josué passa por tudo isso, mas ele continua. Josué é perseverante. Por quê? Ele tinha um alvo maior. O alvo de Josué não era a liderança, pastor. O alvo de Josué é a salvação. Ele está dentro da casa dele. Porque se ele tivesse ambição em liderar a casa, Deus não dava. Por que ele assim ensoberbecer, irmãos? Como ele não tinha isso no coração dele, Deus vai lá e dá a liderança da casa de Israel a ele. Por que Jó prosperou, pastor? Porque o coração dele não estava ali. Porque se o coração dele tem ambição naquilo dali, Deus não dava para não perder ele, irmão. Depois disso, irmãos, que a sabedoria, bênção, misericórdia do Senhor ministrada sobre a vida de Josué, através do profeta Moisés. Moisés viera morrer, e Deus viera dar um sumiço com seu corpo. Josué assume a liderança da casa, pastor. E depois que Josué assume a liderança da casa, inúmeras conquistas Josué tem diante da casa de Israel. Deus está dando uma grande prova à nação de Israel, que ele não erra nas suas escolhas. Deus não erra nas suas escolhas. O povo teve sucessivas vitórias nas mãos de Josué como liderança. Mas assim como o tempo também passou para Moisés, o mesmo vieram morrer, Josué também sabia que a hora dele estava chegando. E a mesma sabedoria que Moisés teve, ele também teve. O tempo passa, meu ministério foi exercido, mas só que Deus vai precisar levantar alguém. Porém, a casa está vivendo um período de caoticidade espiritual muito grande. Quando o povo entrou dentro da terra de Canaã, relaxou, irmãos. O povo parou de adorar a Deus. Josué, pastor, ele convoca uma reunião solene. Esse primeiro discurso é um discurso introdutório. Ele chama os anciãos, ele chama os oficiais, e ele chama os líderes do povo, os líderes da tribo, e começa a ter uma conversa. Esse discurso primeiro é um discurso introdutório, só entre os líderes. Ele falou: a gente vai precisar reunir toda a congregação, e dentro dessa reunião, dentro dessa congregação, eu tenho duas mensagens de Deus para trazer para o povo. Duas reuniões foram marcadas. Primeiro discurso introdutório. A primeira reunião acontece, a toda a casa está diante dele, e Josué começa a falar. Josué começa primeiro a lembrar o povo de todos os benefícios que Deus fizera a eles. Porque Josué sabia, pastor, que a gratidão é a memória do coração. Josué, esqueça um pouquinho a vida que vocês estão vivendo hoje. Rebobina a vida. Vamos lembrar do que o Senhor fez. Quando o mar
Senhor já fez por você. Tenta se lembrar dos livramentos que Ele te deu, das sepulturas que Ele fechou. Tenta se lembrar das revelações que Ele direcionou a serem faladas na sua vida, e as mesmas se cumpriram. A fidelidade no amor de Deus é algo que nos constrange. Essa foi a primeira reunião de Josué para com toda a nação, de trazer a memória do povo o que o Senhor tinha feito. Aleluia. Depois acontece uma segunda reunião, irmãos. Essa segunda reunião já é uma reunião exortativa. Josué já começa a falar para o povo: vocês escolhem quem vocês vão servir, porque Deus não vai aceitar ninguém em cima do muro. De dia vocês adoram um Deus, de noite vocês adoram outro Deus. Ou você adora Deus 100%, ou você não adora em nada. Josué estava falando para toda a nação, resumindo e arrematando a história. Vocês podem ter a escolha de vocês, o posicionamento de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué encerra dizendo, imagino eu para o povo, pastor, pega essa aqui: amada nação de Israel, escolhida e eleita por Deus, grandes bênçãos e misericórdias do Senhor acompanham as vossas vidas até os dias de hoje. Eu imagino Josué falando uma coisa, pastor: Deus tem a promessa e o diabo tem a proposta. Deus tem a promessa e o diabo tem a proposta. Deus tem a promessa e o diabo tem a proposta. Eu imagino Josué falando: lembra o que Deus prometeu? Está acontecendo aqui agora a promessa que Ele prometeu a Abraão. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, dizendo que restauraria a casa de Israel e a aliança com o povo em Siquém. E a segunda reunião, pastor, onde que está acontecendo? Na terra de Siquém. Deus, Josué está falando para o povo: Deus é fiel em suas promessas. Agora, o que os deuses dos seus pais prometeram a vocês? O que aconteceu? O que Ele cumpriu? O que Ele fez? Agora o Deus da casa de Israel é o Deus vivo. Ele promete e Ele cumpre. Deus tem a promessa e o diabo tem a proposta. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo: eu servi a Deus fora da igreja e eu servi Ele também dentro. Porque se eu não servisse Ele dentro, a minha família não estaria do meu lado. Então, depois desse espaço, depois dessa história, depois de toda essa trajetória, cicatrizes, irmãos, Deus concede a Josué a grande vitória dele, que é a salvação de toda a família. Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Aleluia.